Olá pessoal, então aqui é a professora Rosane, vou estar dando uma introdução, um breve resumo do que vocês vão encontrar no material de suporte de vocês sobre história, tá? Então assim, nós temos que entender, o assunto que vocês têm lá é sobre a crise do sistema colonial. Então nós temos que lembrar que o Brasil foi descoberto por Portugal, tá? E essa descoberta, ela ocorreu de forma inesperada. Só que o que acontece? Os portugueses começam a explorar a colônia e aí chega um dado momento da história, essa exploração não é bem recebida, tá? E aí começa a haver pessoas que se revoltam e essa revolta se forma de tal forma que essas revoltas elas tomam corpo e aí são repreendidas, tá? Então, o que vocês têm lá no primeiro momento, lá na apostila de vocês, tá? Então, a América colonial, né? A gente fala só do Brasil, mas a América do Sul e a América Central, ela passa a conhecer movimentos que reivindicam essa separação política em relação à metrópole. Falando especificamente do Brasil, separação de Portugal. Então, um dos fatores, vários fatores que faziam com que isso acontecesse, essa situação, houve a vontade de desenvolvimento interno da colônia, quer dizer, a colônia poder começar a andar com as suas próprias pernas. Vale lembrar também que o Brasil, ele foi descoberto, então eles começaram pelo litoral para depois se adentrar ao país, tá? Então, durante o século XVI, a colonização portuguesa no Brasil, ela se limitou ao litoral, tá? E aí se concentravam os engenhos para a produção do açúcar, que foi uma parte da história que foi considerado o ouro brasileiro por algum tempo, e aonde se retirava para o Brasil, tá? O desenvolvimento interno, quer dizer, aqui dentro do Brasil, demonstrou a expansão do território, tá? E aí desenvolveu o sentimento de nativista. O que acontece? Começou esse desenvolvimento, a expansão do território, porque houve-se a necessidade de ampliação dessa exploração. Dentro dessa atividade agrícola, nós temos as pastagens e a pecuária. O que acontece? A atividade inicialmente era açucareira e se expandiu para o gado. Só que esse gado, ele começou a ter a necessidade de expansão. E aí eles adentraram em direção ao sertão nordestino, tá? O que acontece? A pecuária teve como papel principal o desenvolvimento, a ocupação do interior brasileiro e teve um papel importante na atividade de integração da economia, tá? A mão de obra da pecuária, ela era livre. Aí nós temos dois camaradas, a gente fala assim, que são importantes dentro desse gado, desse desenvolvimento da pecuária dentro do Brasil. O vaqueiro, tá? Que é responsável por cuidar do rebanho, e o tropeiro, que era aquele que conduzia a tropa de cavalos ou até mesmo de outros animais de uma região para outra, tá? Então a diferença de um para o outro é essa. Uns outros pessoas importantes dentro da história que nós podemos falar são os bandeirantes, tá? Quem eram os bandeirantes? Foram sertanistas, tá? Do período colonial, lá do início do século XVI. Eles adentraram o interior da América do Sul em busca de riquezas minerais, tá? Aí, a região que estava vinculada a esse fenômeno bandeirante, que tinha uma economia de subsistência ligadas a ele, é a de São Vicente. O que acontece? Essa motivação de eles se vincular e ter uma economia de subsistência está ligada diretamente à procura de riquezas nesse interior, tá? Aí vale lembrar que nós tínhamos um documento assinado em 1494 na Vila Espanhola de Tordesilhas, que cria o Tratado de Tordesilhas, tá? Daí, por que isso aconteceu? Tá? Em virtude do fim da União Ibérica, tá? Da união entre alguns países, favoreceu a expansão territorial. E essa expansão territorial não era bem vista por alguns, se tornaram como se fossem invasões, tá? Quem foram os protagonistas do Tratado de Tordesilhas? Tá? Foi Portugal e Espanha.
que eles fizeram? Eles criaram uma linha imaginária e as posses portuguesas e espanhola no território da América do Sul foram chamados Novo Continente. Então, eles dividiram ao meio. Metade ficou para Portugal, metade ficou para a Espanha. Nesse meio dessas divisões, a gente tem uma missão jesuíta, que são padres que vêm da Europa, tá? E chegam em aldeias e começam a catequizar, civilizar os indígenas e também, posteriormente, os negros, tá? O que acontece? Como eles adentram ao interior e descobrem minérios, ocorre o surgimento da mineração, tá? Então, a mineração é um processo, abrange o processo de atividades industriais, tá? Que tem o objetivo da extração dessas substâncias minerais. Só que vale lembrar que essas substâncias minerais, esses minérios, eles eram extraídos por negros e indígenas. Num segundo momento, mais por indígenas do que negros, porque os negros, mais negros do que indígenas, porque os indígenas, eles começam a fugir e aí os negros são trazidos para o lugar deles, tá? Então, esse é um pequeno resumo do que vocês vão encontrar lá no material de suporte de vocês. Desejo a todos um bom dia, uma boa semana e até a próxima!